100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7:01. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020. E vamos aos destaques do programa. Vacinação contra a gripe recomeça hoje em Campos. Manifestações e descumprimentos em Campos durante quarentena da Covid-19 vão gerar prisões. Rio de Janeiro tem 17 mortes e 600 casos confirmados de coronavírus. Brasil tem 136 mortes e 4.256 casos confirmados de coronavírus, diz Ministério. Alexandre de Moraes autoriza que governo descumpra LDO e LRF para medidas contra coronavírus. Mandetta diz a Bolsonaro que, enquanto for ministro, vai contrariá-lo se orientação não for técnica. Dólar comercial fechou pregão de sexta com alta de 2,01%, vendida a R$ 5,10. Açúcar cristal, saca de 50 quilos, cotada a R$ 76,35, diz CPE Exalc. E segundo o Rural Business, a arroba do boi gordo fechou a semana negociada em média a R$ 189,15 à vista. Começa agora o Mix Notícias, até às 10 da manhã, aqui no 100.7. Mix Notícias. E a previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens na parte da manhã e existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura no momento em 22 graus e a máxima podendo chegar a 30 graus. Está previsto para recomeçar hoje, segunda-feira, a vacinação contra a gripe influenza e H1N1 para os idosos nos mesmos pontos e seguindo os mesmos cronogramas, que foi reformulado para imunizar, mesmo dentro das novas regras do controle da disseminação da Covid-19. Os pontos fixos são Centro Esportivo da Escola Lulu Beda, no Jardim Carioca, o ENF na 7 de setembro, Colégio Salesiano no Parque Tamandaré, UBS de Morro do Coco e Lagamar na Praia de Farol de São Tomé. O horário será sempre de 9 da manhã às 4 da tarde. Em drive-thru, a vacinação acontece na Fundação Rural de Campos e no CEPOP. Porém, não se deve repetir os erros anteriores, como motoristas desrespeitando filas, como anunciado aqui no Mix Notícias na sexta passada, dia 27. A Guarda Municipal tem que ser ativa. Já nos pontos fixos, os idosos devem ser informados para manter distância mínima de 1,5 metro nas filas. Durante a campanha, está acontecendo uma mobilização em prol das famílias carentes para doação de itens de higiene. Pode ser doados e entregues nos próprios postos de vacinação, álcool em gel, sabão e papel toalha. Depois do protesto intitulado Volta a Campos e que aliou lojistas e grupo bolsonaristas da cidade para pedir pela reabertura do comércio na sexta passada, dia 27, autoridades afirmam que, se alguém insistir, será preso, conduzido à delegacia e autuado nos artigos 268 e 287 do Código Penal. O primeiro pode gerar detenção de 1 mês a 1 ano, enquanto o segundo de 3 a 6 meses. Um comunicado neste sentido foi divulgado na noite de sábado pelo delegado titular da 146DP de Guarulhos, Pedro Emílio Braga. Já estabelecimentos não autorizados a funcionar e o fizerem serão autuados e seus comércios lacrados, também respondendo criminalmente. Essas medidas visam a manutenção do isolamento social no combate à proliferação da Covid-19 com base em decretos das esferas federal, estadual e municipal, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Mix Notícias. O Rio de Janeiro registrou até ontem, domingo, dia 29, 17 mortes pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o estado tem no total 600 casos confirmados de Covid-19. São mais 4 óbitos em relação ao boletim divulgado no sábado, dia 28. As vítimas são 3 homens de 64, 72 e 86 anos e uma mulher de 78 anos. Segundo o governo, todos eles moravam na capital. A Secretaria acrescentou ainda que há outras 47 mortes em investigação. Ainda não foram oficializados mais 2 casos positivos do novo coronavírus confirmados em Macaé. A informação foi repassada em boletim da Prefeitura. Os municípios de Maricá e Rio das Ostras aparecem pela primeira vez na lista.
O Ministério da Saúde divulgou ontem, domingo, dia 29, o mais recente balanço dos casos da Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, e os principais números são 136 mortes, 4.256 casos confirmados e 3,2% é a taxa de letalidade. O estado de São Paulo concentra 1.451 casos e o Rio de Janeiro 600. O balanço acrescentou 22 mortes ao total. No balanço do dia anterior, o Brasil tinha 114 mortes. Isso representa um aumento de 19% no número de mortes. O domingo teve o mesmo acréscimo em número de mortes do sábado, em que também houve 22 vítimas a mais. São os 2 dias com mais registros de mortes no Brasil pelo novo coronavírus até o momento. O número de casos confirmados aumentou em 352 no balanço deste domingo. Até o dia anterior, eram 3.094 confirmados. O aumento do número de casos foi de 9% e o aumento de casos foi menor do que o de sábado, quando foram 487 novas confirmações. Mix. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou neste domingo, dia 29, que o governo federal descumpra as regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para realizar fatos não previstos com ações de combate ao coronavírus. Moraes atendeu o pedido feito na noite de quinta-feira, dia 26, pela Advocacia Geral da União, que queria a flexibilização de 4 artigos da LRF e da Lei Orçamentária. Ele concedeu liminar decisão provisória para, durante a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente de Covid-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação do Covid-19. Na decisão, o ministro afirmou que a pandemia exige medidas governamentais rápidas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou ao presidente Bolsonaro que faria um freio de arrumação durante a entrevista coletiva feita no sábado, dia 29, com a equipe da pasta sobre o combate ao coronavírus. Desde a última quarta-feira, dia 25, um dia após o pronunciamento do presidente na TV, que contrariou autoridades de saúde e o próprio ministério do governo de Bolsonaro. Em reunião neste sábado, no Palácio da Alvorada, Mandetta disse ao grupo presidencial que contou com ministros da ala militar, o presidente Bolsonaro e o presidente da Anvisa, que, enquanto estivesse à frente do Ministério da Saúde, goste ao presidente ou não, irá desautorizar Bolsonaro sempre que houvesse uma declaração do chefe do Executivo na contramão do que defendem os técnicos do Ministério da Saúde. Mix Notícias. Na volta do passeio que fez as localidades ao redor de Brasília neste domingo, ontem, dia 29, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra o isolamento social mais geral, defendido por autoridades de saúde do mundo inteiro. Defendeu apenas o isolamento de idosos e de grupos de risco. Usando seu linguajar costumeiro, disse que é preciso poupar vida, mas que todos vão morrer um dia e que é preciso atenção para o impacto da pandemia na economia. Nas ruas, a presença do presidente provocou pequenas aglomerações, contrariando as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. O infectologista Anthony Fauci, um dos mais respeitados do mundo, declarou neste domingo, ontem, dia 29, em um programa da rede de televisão americana CNN, que calcula que haverá entre 100 e 200 mil mortes por Covid-19 nos Estados Unidos. Fauci faz parte da força-tarefa montada por Donald Trump para tentar conter a doença. Eu diria entre 100 mil e 200 mil casos, disse Fauci, que em seguida se corrigiu para dizer que se referia ao número de mortes. Teremos milhões de casos, disse, acrescentando que não queria ficar preso aos números porque a pandemia é um alvo em movimento. Mix. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou neste domingo, ontem, dia 29, que fará testagem em massa de pacientes suspeitos de Covid-19. Pessoas com sintomas leves serão examinadas, sobretudo em comunidades carentes. O protocolo mínimo adotado em outras cidades é testar apenas pacientes graves e profissionais da saúde. Niterói será a primeira cidade do Brasil a ter uma testagem massiva e uma logística de quarentena. Vamos retirar as pessoas de seu local de moradia para evitar a propagação do coronavírus, disse o prefeito. Os kits chegarão dos Estados Unidos na quarta-feira. O cronograma de testagem e o processo de isolamento ainda serão anunciados.
O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, de 45 anos, foi internado neste domingo, ontem, dia 29, na UTI do Hospital São Luís, unidade de São Caetano do Sul, após ter seu quadro respiratório agravado em decorrência do coronavírus. Quando foi diagnosticado positivo, se posicionou e disse: "Tomei e vou continuar tomando todas as medidas para proteger a cidade. Fui para a linha de frente e, infelizmente, vou aqui comunicar a vocês que também fui atingido." É triste, né? Tá aqui meu exame, que diferente do presidente da República, não tenho medo de mostrar. Infelizmente, deu positivo. É muito triste porque não queria que isso tivesse acontecido, mas estou firme, afirmou Morando. Mix Notícias. A juíza Laura Carvalho, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, atendeu neste último sábado, dia 28, o pedido do Ministério Público Federal no Estado, assinado por 12 procuradores, e proibiu o governo federal de veicular por quaisquer meios peças de propaganda da campanha O Brasil Não Pode Parar. Divulgado em redes sociais por parlamentares governistas, um vídeo da peça de propaganda sugere a retomada das atividades econômicas paralisadas pela crise do coronavírus, sob o argumento de que as reações à crise são motivadas por histeria e pânico, como vem defendendo Bolsonaro. Na decisão, a juíza também proíbe a divulgação de qualquer outra mensagem que sugira à população brasileira comportamentos que não estejam estritamente embasados em diretrizes técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde, com fundamento em documentos públicos de entidades científicas de notório reconhecimento no campo da epidemiologia e da saúde pública. A SECOM, da Presidência da República, negou a existência de uma campanha. De acordo com a Secretaria, o vídeo foi produzido em caráter experimental para possível uso nas redes sociais, mas que a campanha não chegou a ser aprovada. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou neste sábado, dia 28, que o governo vai acreditar no cadastro das pessoas que se apresentarem como trabalhadores informais para receber o pagamento do benefício de R$ 600 como forma de auxílio diante da pandemia do coronavírus. Segundo ele, se alguém receber o valor indevidamente, isso será resolvido depois. Ele também disse que o déficit primário das contas públicas vai superar a barreira dos 300 bilhões de reais neste ano, devido aos gastos para combater a pandemia do coronavírus e reduzir os efeitos da crise sobre a economia e o desemprego. O melhor mix do Brasil. Mix. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu neste domingo, dia 29, suspender por 6 meses a dívida de Alagoas com a União, a fim de que os recursos sejam usados para conter a disseminação do coronavírus. Com isso, chegam a 11 os estados a obterem o benefício por decisão do ministro. Os anteriores são Bahia, São Paulo, Paraíba, Paraná, Maranhão, Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Acre e Pará. Está pendente ainda pedido do município do Rio de Janeiro, que está com o ministro Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes concordou com a suspensão, mas destacou que os estados precisam comprovar que os recursos não utilizados na dívida sejam aplicados em medidas locais de combate ao novo coronavírus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse neste sábado, dia 28, que o Brasil foi atingido por um meteoro ao combater o impacto financeiro da pandemia de coronavírus no país. Ele afirmou ainda que pretende anunciar a rolagem das dívidas dos municípios com a União, assim como já fez com os estados. Diante do aumento de casos da doença, diversos estados e cidades adotaram medidas em diferentes graus para conter o contágio na população, como o fechamento de comércio e empresas. Mix Notícias. O Ministério da Infraestrutura pediu às prefeituras a manutenção do funcionamento de restaurantes, borracharias, oficinas mecânicas, autopeças e demais estabelecimentos localizados às margens de rodovias, a fim de assegurar atendimento aos caminhoneiros durante a crise do coronavírus. O objetivo do governo federal é evitar que eventuais medidas de restrição adotadas pelos prefeitos atrapalhem o transporte de mercadorias entre os estados. O Ministério enviou à Confederação Nacional de Municípios, CNM, um modelo de decreto que será distribuído às prefeituras. O modelo de decreto também prevê manter em funcionamento terminais e estações ferroviárias, além de serviços destinados ao transporte e distribuição de alimentos, medicamentos e outras atividades essenciais ao abastecimento.
O número de vídeos do YouTube compartilhados em grupos de discussão do WhatsApp cresceu 21 vezes desde o início de março, de acordo com o levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento considerou mensagens trocadas em 162 grupos públicos de debate político no aplicativo de 30 links de vídeos mais compartilhados nesses grupos entre 2 e 26 de março. 14 desses vídeos, 46%, têm incentivo a condutas que desprezam orientações sanitárias, apresentam informações falsas ou ignoram o impacto da doença. Mix. A Defensoria Pública da União, DPU, criou nesta semana um canal para receber denúncias de violações de direitos da população durante o período de combate ao novo coronavírus no país. Na página do Observatório Nacional Covid-19, o cidadão pode fazer a denúncia por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, no qual deve descrever a suposta violação de algum direito relacionado às áreas da saúde e previdência social, assistência social ou outros que envolvam a pandemia. Segundo a DPU, o objetivo do observatório é reunir demandas que possam ser resolvidas coletivamente. Nos casos em que seja preciso assistência jurídica individual, o órgão recomenda que o cidadão procure as unidades da Defensoria em todo o país. Numa decisão radical anunciada neste domingo, o governo da Espanha decidiu hibernar sua economia e paralisando praticamente toda a produção industrial, pelo menos até o dia 9 de abril. A decisão foi tomada depois que o país registrou 838 mortes nas últimas 24 horas e admitiu que prevê uma explosão de internações nos próximos dias. No total, já são 6.500 mortos e 76 mil casos confirmados. Hoje, Espanha e Itália representam metade das mortes no mundo. Na Itália, foram 756 mortes em 24 horas, elevando o total para 10.700 vítimas. O temor é que o sistema público de saúde entre em colapso. Das 17 regiões autônomas da Espanha, 6 já estão com todas suas UTIs lotadas. Mix Notícias. O Twitter apagou 2 publicações da conta oficial do presidente Jair Bolsonaro na noite deste domingo, ontem, dia 29. No lugar das publicações, feitas à tarde de domingo, aparece a mensagem: este tweet não está mais disponível porque violou as regras do Twitter. O Planalto diz que não vai comentar. E o Twitter respondeu o seguinte: o Twitter anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais que possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir o Covid-19. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou de discurso e pediu, neste domingo, dia 29, para a população ficar em casa até o dia 30 de abril. A diretriz anterior era de encerrar o isolamento na Páscoa, no dia 12. Trump vinha defendendo o afrouxamento das medidas de isolamento e chegou a declarar no sábado que uma quarentena não seria necessária em Nova York e nem em New Jersey. Na coletiva deste domingo, o presidente dos Estados Unidos disse também que o pico de mortes por coronavírus no país será daqui a 2 semanas. Os Estados Unidos é o país com mais casos confirmados de coronavírus. São mais de 2.000 mortes e mais de 100 mil casos confirmados, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. Trump defendeu a flexibilização do isolamento em diversos momentos. No dia 24 de março, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos havia afirmado que a meta do governo, até aquele momento, era retomar aos poucos as atividades no país. Já neste domingo, ele afirmou: nada pior do que decretar vitória antes que ela aconteça. A corrida pela abertura de leitos de UTI necessários para tratar pacientes graves com Covid-19 leva em conta a elevada taxa de ocupação desse tipo de assistência no país. Uma estimativa do Ministério da Saúde, registrada em documento interno do dia 27 de março, mostra que 17 unidades da Federação têm mais de 70% dos seus leitos ocupados. O mapeamento foi feito com informações fornecidas pelos entes em referência às instâncias e órgãos que podem regular leitos de UTI no país, como estados e municípios. O Ministério também avalia que é preciso criar mais de 1.600 leitos de UTI e mais 22 mil leitos de enfermaria na primeira etapa de enfrentamento à doença nos próximos 30 dias.
Relatos colhidos pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Enfermagem nas 2 últimas semanas apontam 5.000 denúncias e elas vêm de profissionais de todos os estados do país. São pedidos de orientação e de fiscalização de norte a sul do país, em hospitais públicos e particulares. A escassez atinge até itens básicos como sabão. Os relatos são de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde com medo, trabalhando sem os equipamentos de proteção individual necessários, os EPIs essenciais para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, ou usando material inadequado. Para preservar médicos e enfermeiros, as vozes deles nos áudios e vídeos foram distorcidas na reportagem que foi ao ar em um determinado site de informações. E diz: luvas escassas, quase nenhum avental, impermeável e N95, nenhuma. Estamos desesperados, relata uma das denúncias. Outra: hospitais do Distrito Federal estão com falta de máscaras, álcool em gel e EPIs para lidar com Covid-19. Os profissionais da saúde pedem socorro, diz outro denunciante. Você ouviu Mix Notícias. Mix.